Querido Deus, muito obrigada por mais um sábado que estamos aqui começando juntos e juntas para estudar. Eu peço que eu convido o Teu Espírito Santo para que possa estar com cada um de nós, para que me possa guiar para compartilhar o estudo aqui com o grupo. Obrigada por cada uma de tuas bênçãos, obrigada pelo cuidado da semana e obrigada porque estamos aqui novamente. Eu peço tudo no nome de Jesus. Amém. Então, eu não coloquei o título para o estudo porque estava com. Eu tinha o tópico para falar, mas estava com dúvidas sobre o título. Em, mas a gente vai falar sobre a parábola, uma das parábolas de Mateus 13. Em, sabemos que Mateus 13 tem várias parábolas. Em, aqui em Mateus 13 é onde Jesus começa a falar em parábolas e foi mais ou menos um ano depois que ele começou o ministério dele. ¿Por que escolhi esse assunto? Eu não sei se vocês se lembram, mas o ancião Parminder falou sobre uma dessas parábolas na última campal que, que tivemos na Alemanha. Em, então, eu escolhi falar sobre esse assunto porque achei interessante o assunto que ele trouxe para a gente. Não vou falar sobre as mesmas implicações que ele fez, só vou repetir elas, mas eu gostaria de fazer outros pontos, porque os pontos que ele fez foi os principais, né? Onde localizar os anjos na linha. E também ele falou sobre as pessoas justas. Mas, como falei, eu gostaria que possamos ver outros pontos. Sabe que as parábolas podemos estudar as parábolas de diferentes formas, desde diferentes perspectivas, eu acho que seria a melhor palavra. Isso significa que a gente vai ter podemos tirar muitas lições sobre a parábola, dependendo do ponto que a gente queira fazer. E, obviamente, sempre fazendo isso, utilizando a metodologia que a gente conhece. Então, o assunto do estudo de hoje é a parábola de Mateus 13, que os versos são desde o 24 até o 30. Mas gostaria que possamos lembrar um pouco do contexto do capítulo. Alguém lembra qual era o contexto do capítulo? É um capítulo bem conhecido por cada um de nós. Será que alguém lembra? Podem levantar a mão se quiserem. Trigo e joio. Sim, Jesus estava falando sobre o trigo e o joio, mas o contexto, estou falando mais o que estava acontecendo, o que falou antes disso, onde Jesus estava. Podem ir para a Bíblia para pesquisar sobre isso se quiserem. A gente vai usar a Bíblia hoje, então seria bom se vocês podem me ajudar com lendo. Ninguém lembra? Então, em, os primeiros versos fala que Jesus começou a pregar para as pessoas que estavam perto do mar. Ele se subiu num barco e começou a falar disso do barco para as pessoas que estavam na praia. E fala que tinha muitas pessoas, algumas foram por curiosidade, outras para conhecer mais sobre o que Jesus estava falando. E primeiro ele conta a parábola
da semente que cai ao pé do caminho, nos pedregais, nos espinhos e aquela semente que cai em boa terra. Os discípulos, depois de ouvirem essa parábola, perguntam a Jesus o que significava isso, ou por que Jesus estava falando em parábolas. E uma das respostas que Jesus dá para eles é que para os discípulos ele ia revelar o mistério do reino do céu. E se a gente tem que fazer um resumo em poucas palavras de que se trata esse capítulo, poderíamos falar que Jesus tenta explicar o que é o reino dos céus. Vamos começar lendo os versículos dessa parábola. Se alguém poderia ler para mim, vou repetir a referência, Mateus 13, 24 até o 30. Se alguém poderia ler todos os versos, por favor. Eu posso ler, Barbie? Obrigada. Mateus 13, 24 a 30. Uhum. Apresentou-lhes outra parábola, dizendo: O reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, quando dormiam os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Mas, quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim, os servos do dono da casa vieram e disseram a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? E ele disse-lhes: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres então que vamos e o colhamos? Ele, porém, disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita eu direi aos ceifeiros: Colhei juntos primeiro o joio, e amarrai-o em fardos para ser queimado. Mas o trigo recolhei no meu celeiro. Obrigada, Carol. Então, o que Jesus queria mostrar com essa parábola era o reino dos céus. Ele queria explicar o reino dos céus. E para fazer isso, utilizou parábolas, utilizou metodologia. Então, a gente poderia falar que ele queria explicar o espiritual, que seria o reino dos céus, e para isso usou o natural, que seria a parábola da semente, do semeador. E uma das perguntas que eu me fiz foi como explicar o reino dos céus através desta parábola? Como eu posso definir o que é o reino do céu através dessa parábola? Porque eu acho que a gente tem aprendido nesses anos que a gente talvez tenha uma ideia errada ou talvez mágica sobre como é o reino dos céus. Então, não me parece que seja tão simples responder essa pergunta de como Jesus ilustrou o reino dos céus eh, através dessa parábola da semente. Em, eu gostaria que a gente possa primeiro estudar isso e gostaria que no final a gente possa responder essa pergunta. Gostaria de ouvir vocês. Ou talvez a gente não vai chegar, talvez, a uma conclusão, talvez a gente vai ter mais perguntas sobre o que isso significa. Mas achei bem interessante porque eu acho que às vezes a gente eh, acha que sabemos o que é o reino dos céus ou o que, que Jesus quis dizer quando fez essa parábola. Em, Nessa parábola que a Carol acabou de ler, a gente tem vários atores, se posso usar essa palavra. Quem são
pessoas ou objetos que são parte dessa parábola. Eu vou compartilhar um quadro aqui do Zoom e gostaria de ouvir vocês. Quem acham que são parte dessa parábola? Protagonistas, poderíamos falar. De acordo com o texto, a gente tem o homem que semeia a semente, temos os homens que dormem, o inimigo que vem, Ok, qual foi o primeiro que você falou? que é a pessoa que planta. Que posso falar que são os servos É, pode ser. depois? Não, eu não sei se eu diria que são os servos, eu diria que é Ok, o, sei lá, o dono do campo, ok, dono do depois campo. depois os servos, talvez para mim seriam os que dormiram e depois Perdão, cortou. Os servos? verdade. Os servos para mim seriam os homens que estavam dormindo, talvez, e depois Uhum. o inimigo. Ok, inimigo. Mais alguém que veja outras pessoas, objetos? Ou você, Gabi, se vê alguma coisa mais? Mais alguma coisa? Tem. Você está perguntando assim no sentido de mais pessoas ou mais detalhes? Pessoas. Ok. Não sei se talvez as plantas que representam o trigo e o joio, se a gente quer representar isso como pessoas. Ok, plantas. E eu tenho mais um nas minhas notas. Os ceifeiros. Obrigada, Carla. Ceifeiros. Então, a gente tem, pode ser pessoas, as plantas não seriam pessoas especificamente na parábola, mas a gente na aplicação fala que são pessoas. Então, a gente tem, podemos identificar eles como protagonistas. Em, E para começar a falar da parábola, eu gostaria que a gente primeiro possa falar das plantas e depois a gente vai adicionando outros elementos e a gente vai acabar fazendo uma linha. Então, a Gabi já falou um pouco sobre as plantas. Eh, ¿Podrías repetir, Gabi? Son dois tipos de plantas, né? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles serían? Trigo e o joio. Obrigada. Trigo e o joio. Então, temos esses dois tipos de plantas. E gostaria que a gente possa falar do natural para logo a gente entender o espiritual. Em, quando os servos conseguem ver que no campo tinha joio? Porque no começo, como a gente leu na parábola, a semente boa foi plantada e em um momento os servos percebem que tem joio. Quando foi isso? Usando a parábola. E agora estamos no texto. Podem ler. Colheita. O Bárbara, Sim, eles viu eles viu a diferença do trigo para o jogo, porque o trigo eles conheciam, né? Eles plantavam o trigo, então eles viu a diferença deles. mas eles não plantaram o joio. Só foi plantado o trigo. Quando É, ó, foi porque que... aí Uhum. eles viu a diferença, porque se era só trigo, eles conheciam o trigo, né?
Aí Exato. Uhum. se cresceu outra planta junto, então eles viram a diferença, né? Isso. Mas nos versos que a gente leu, quando fala que eles começaram a ver o joio? Gabriel? Para no versículo 26, foi quando a Eva cresceu e frutificou. Exatamente. Isso era o que estava procurando, esse verso especificamente. Então, isso fala o verbo, perdão. Isso fala o texto. Mas no natural, alguém poderia explicar por que é tão difícil distinguir o joio do trigo? ¿Por qué só cuando teve frutos, cuando cresceu, só nesse momento conseguiram ver que tinha joio? Tinha passado bastante tempo para eles verem que tinha joio. Por que, por que acontece isso? Porque acontece naturalmente isso. Eu acho que porque eles crescem juntos e estão misturados, e você só consegue talvez realmente identificar quando eles frutificam. Talvez se você botar duas árvores de fruto juntas, dependendo de qual elas vão crescer, ter as folhas, talvez você não consiga identificar até que tenha o fruto, não sei. Uhum. Carolina? Eles são naturalmente muito parecidos. Assim, na vida real, só dá para diferenciar mesmo quando eles estão bem grandes. Exatamente. Se vocês pesquisam fotos, vocês vão conseguir ver que eles são muito parecidos. E só quando começam a dar fruto, aí é quando a gente consegue ver qual é o trigo e qual é o joio. E se a gente fala do joio, naturalmente, falando do natural, é uma erva daninha. O que ele faz, como eu acho que a Gabi falou, que as raízes do joio, quando estão, obviamente, plantadas, quando está plantada a semente, se espalham. Então, esse foi um dos motivos pelos quais o dono falou para os servos que não tirem o, o trigo, porque não estava na época da colheita. Por quê? Porque se eles tiravam o joio, também iam tirar o trigo, porque as raízes do trigo e o joio estão misturadas. Então, por isso, o dono do campo falou para eles não tirarem o joio. Então, só quando eles têm o fruto, aí conseguimos ver que eles são diferentes. Antes disso, a gente não consegue ver que são diferentes, porque especificamente esses dois tipos de plantas têm a característica de que são semelhantes em aparência. Então, sabemos que o trigo é bom e o joio é ruim. Por quê? Porque o joio, outra característica que tem, é que não é uma planta que tenha algum propósito, por exemplo, para alimentar pessoas. É só uma planta que, junto com, se é plantada com o trigo, por exemplo, vai roubar espaço, vai roubar recursos que utiliza o trigo para crescer. Então, eu posso falar que o shoyu é uma planta que atrapalha, nesse caso que estamos falando, o crescimento do trigo. Vamos avançando. Qual é o propósito da boa semente, nesse caso do trigo? Qual é o propósito da semente? É só ficar como semente? Se tornar um fruto? Exatamente, é dar frutos. E para isso, para que possa dar fruto a boa semente, para que possa dar fruto o trigo, precisamos que seja feito o processo de agricultura. Se
a gente pensar no modelo da agricultura, quais são os dois elementos que temos aqui na parábola? Quais seriam os dois marcos no modelo da agricultura que possamos identificar na parábola? ¿Alguien lembra primero cuáles son los elementos do modelo da agricultura? Os marcos. Arar, as chuvas, a colheita. Exatamente. E quais são os dois elementos que a gente acha do modelo da agricultura na parábola? Eu diria que a chuva e a colheita. Onde você vê a chuva? Imagino que talvez no verso 26, quando a erva cresce e produz o fruto, eu acho que precisa da chuva para fazer isso. Sim. E depois no verso 30, quando fala de recolher, seria, ou já fala, né? Deixa crescer junto até a colheita. Tá, eu vou colocar a colheita. Vou colocar aqui. Concordo com o Uma elemento da chuva. pergunta. Sim. É que eu não sei se, na verdade, eu vejo só dois elementos ou três, porque eu estava pensando no verso 24, se poderia, quando ele vai para plantar a semente, ele tinha que preparar o campo, então seria a parte de arar primeiro. Isso, a gente vai ver isso talvez mais para frente no final do estudo, mas isso seria elementos que a gente acha que deveriam estar no modelo da agricultura. Talvez eu estou falando de elementos literais que estejam aí que fale, como você falou, colheita, ok, é um elemento que temos no modelo da agricultura. Depois a gente vai ver otros elementos que no están falados específicamente en la parábola, mas sabemos que son parte de un modelo de agricultura. Tem outro elemento a mais que Barbie, fala diretamente a palavra. Sim, Mach? eu acho que literalmente fala semear semente e a colheita. Isso, isso. Obrigada, Mach. Ô, Bárbara, Semear. Sim, pode falar. aqui, que eu moro aqui na zona rural, aqui a gente planta muito aqui é feijão, sabe? Uhum, A primeira coisa que a gente faz aqui é preparar o solo, né? Tem os tratores aqui, né? A gente prepara o solo, né? Aí a gente vai uhum, e planta, replanta, aí agora e vem a chuva, a gente tem que capinar também, capinar, chegar a terra no pezinho do feijão para crescer duas vezes que a gente capina ele. Uma na uhum, primeira chuva, realmente, e a outra antes da colheita, né? Aí quando vem a outra chuva, já flora, aí uhum. já vem as bases do feijão. Isso mesmo. Foi também o que mencionou a Gabi, Ups, aconteceu algo com minha câmera. Em, o mesmo que falou a Gabi, mas é um elemento que, como eu falei, que a gente sabe que acontece. Para você semear, você precisa arar o solo. Mas a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Eu só queria perguntar, que vocês já responderam, os dois elementos literais que aparecem no texto. Então, a gente tem o semear e a colheita. E quem faz esse trabalho de semear e o trabalho da colheita na parábola? É o homem, né? Os servos, né? Os servos, isso. Os servos No são os caso, que... o servo. Como, Nilson? É isso mesmo, o servo que planta, né? Uhum. São os servos que fazem o semear da semente e a colheita. Hum,
E eu falei que a semente boa tem o propósito de produzir frutos, mas que para isso precisamos ter um modelo de agricultura, fazer os passos que a gente já conhece. A gente falou que quem faz isso são os servos, neste caso. Então, nas mãos dos servos, que são quem cuidam primeiro da semente e depois das plantas, nas mãos dos servos é quando a semente é boa. Por quê? Porque se o servo não faria o trabalho da agricultura, as sementes não cumpririam o propósito delas. Por isso eu falo que as sementes são boas quando estão nas mãos dos servos, que são os que fazem o trabalho. Assim como as sementes ruins são ruins quando estão na mão do inimigo. Então, o trabalho dos servos, o trabalho é cuidar das plantas, observar as plantas, e são, como falamos, são aqueles que plantaram as sementes. Então, quando começa o trabalho dos servos? Seguindo a lógica que estamos tendo e seguindo, obviamente, a parábola. Quando começa o trabalho dos servos? Segundo a parábola. Podem ler, se quiserem, de novo. A partir do momento que ele planta, no verso 24, Uhum. No semear. E quando termina? na colheita, Isso. Aqui, o que eu estou marcando aqui na tela, é o trabalho dos servos. Vou colocar aqui servos. Então, já podemos identificar isso, que no semear começa o trabalho dos servos. Estou me atrapalhando aqui. Ô, Barbie, Sim. mas assim, é só uma pergunta, tá? Tipo, porque na parábola fala que quem plantou foi o dono do terreno. Os Aham. servos, eles só avisam para ele. Tá, estava Você... esperando esse comentário. eu queria fazer essa pergunta. Então, a parábola fala isso, é verdade. A parábola fala que quem semeou foi o dono, não foram os servos. Mas, mesmo assim, porque eu vi outro estudo para Minder e talvez não, agora não tenho as ferramentas para explicar que foram os servos, mas sim, é verdade que no texto fala que foi o dono, mas é o dono quem contrata os servos para fazer o trabalho. E mesmo que fale isso, que foi o dono da família que semeou a semente, os servos poderiam falar que são como um proxy do dono. Por quê? Porque trabalham para ele, foram contratados por eles. Mas mesmo assim, se a gente tem essa discrepância nesse ponto, os servos, vocês acham que o trabalho dos servos começa só na colheita, Carolina? Ou você falou que foi quando avisam, né? Só para confirmar. É, assim, a primeira coisa que aparece eles fazendo é avisando que tem alguma coisa errada. Mas na vida real mesmo é os servos que fazem, né, as coisas. Isso mesmo, mas para eles ter avisado ao dono, eles, eles tinham que cuidar das plantas antes. Uhum. Sim, verdade. Então, por isso, Mas, eu... Sim, fala. mas eu também vou esperar os links aí do estudo para para ver direito. Mas eu acredito no que você está falando. Não é só acreditar, temos que
que seguir a lógica as duas, ou todo mundo. Gabriel? Eu acho que embora que aqui fale claramente, né, que os servos perguntam, né, ao dono se ele não semeou, eu acho que eu acho que podemos nos dar essa margem, né, porque a gente fala de um arquiteto, né, que construiu uma casa, né, a gente fala, sei lá, de uma professora médica, ou o que seja, que fez uma pesquisa, sendo que tem centenas de pessoas associadas a esse trabalho, às vezes, talvez muito mais envolvidos na parte ativa, no trabalho braçal, o manual, do que a pessoa que está a cargo, né? Então, não sei Uhum, se a gente. Eu acho que na definição dos Strongs, aqui dessa palavra do dono, lá até fala, né? A pessoa chefe, né? Encarregada, que tem as pessoas que trabalham para essa pessoa, né? uhum, exatamente. Meu ponto era que, assim, a gente, como falou a Carol, se a gente lê na parábola, fala que os servos foram quienes avisaram para o dono que estava pronta a colheita. Mas, no, perdón, que estaba pronta a colheita, no, que começou a dar frutos. Mas se a gente pensa nisso, eu concordo que é assim, obviamente porque isso fala o texto, mas, como falei, são os servos que têm que fazer o trabalho de cuidar das plantas, de vigiar elas, e eu acho que se a gente pensa no natural, isso não começa quando só os servos veem que tem joio. Começa antes, quando o trabalho deles, né? Quando foi plantada a semente e eles têm que fazer todo o trabalho de cuidar das sementes. Esse talvez era eh, um ponto que queria fazer. Por isso eu falo que o trabalho dos servos começa no semear e continua até a colheita. Ô, Bárbara, Sim. só um comentário. Aqui, lugar que eu moro aqui na zona rural aqui tem vários fazendeiros, sabe? Uhum, Só que quem planta para eles aqui são outras pessoas que plantam. Vai lá e uhum, planta para eles, por exemplo, milho, feijão. Aí a gente passa lá só que planta bonita que tá de fulano de tal, por exemplo, que é o dono, sabe? Mas quem uhum, plantou não foi ele, foi outras pessoas que vieram com as máquinas e plantaram. Talvez pode ser uma, uhum. tipo assim, indireto falando que é o dono que plantou, mas sendo que foi outras pessoas que plantaram, né? Pode dar essa ideia também, né? Pode ser, por isso eu falei que eu via os servos como um proxy do dono, porque são aqueles que foram contratados pelo dono e são aqueles que trabalham para o dono e são aqueles que cuidam da semente e logo das plantas. Eh, então, por isso, eh, não fala literalmente que foram os servos, por exemplo, que plantaram as sementes, mas normalmente é o que acontece. Em, Então, vou compartilhar a tela novamente. Então, a gente tem o trabalho dos servos, começa no semear e acaba na colheita. Agora, gostaria que a gente possa colocar os marcos da linha dos 144.000 nesses dois, no semear e na colheita. Alguém poderia me falar quais seriam os marcos? Pensando na linha dos 144.000. A colheita primeiro, talvez é o mais fácil. 1989. Ah, não. Eu ia falar do semear. A colheita, talvez na lei dominical. Não. Na, na colheita é quando a gente pode ver
quando se faz a colheita e a gente vê quando estão maduros o trigo e o joio, quando são cortados do campo. Quando acontece isso? Carol? Ô, Barbie, é porque eu acho que pode confundir, porque esse semear, ele acontece, na verdade, no arado, né? Só que o semear aí tá como se fosse um marco. É verdade. Só que aí seria 2001 em cima, Do eu semear. acho. É, eu acho que é. 9 de setembro. É verdade que, assim, se a gente vê um modelo da agricultura, temos o arado, a chuva temporal, a chuva tardia, era, tá bem? E a É, colheita. Eh, mas eu estou fazendo a linha da parábola, falando isso. A, o arado é um período de tempo, a gente poderia falar. E quando começa a chuva temporal, entre meio do arado e a chuva temporal acontece o semear da semente. Eh, por isso estou colocando como um marco utilizando a parábola. Mas se é no 2001. É a colheita. Mas antes da colheita, Carol, você poderia explicar por que seria o 2001? Assim, um Porque resumo. porque é o primeiro marco. Segundo o modelo da agricultura, primeiro a gente tem, sei lá, o tempo do fim, que é onde começa a linha, aí depois vai ter o semear, e aí Uhum. o primeiro marco seria quando a gente tem o brotar dessa planta, que seria aí como a gente colocou, como o batismo, ou a chegada do primeiro anjo, ou o fortalecimento do primeiro anjo. Ok, sim. Mas a colheita, falta a colheita ainda. Ninguém? Quando acontece que são cortados, que são separados o trigo e o joio? É com a ação da chuva serôdia? Sim, mas eles são cortados na colheita, né? Isso. Então vai ser no fechamento da Porta da Graça? Isso mesmo. No fechamento da Porta da Graça. Fechamento da Porta da Graça. ¿Alguien no entendeu por quê? Tá todo mundo na mesma página, então? Bárbara, talvez porque tem que ser antes da volta de Jesus. Talvez por quê, perdão? Talvez porque tem que ser antes da volta de Jesus. É um marco anterior, Sim. mas que também não, eu não identificaria como decreto dominical. É um marco antes da volta de Jesus. Talvez a gente não pode ver a volta de Jesus na parábola, a gente vai ter que identificar elementos. Mas é no fechamento da Porta da Graça, que é quando é cortado o trigo, eh, e também, obviamente, cortado e separado do joio. Então, temos o semear no 9 a 11 e a colheita Mari, no fechamento da Porta da Graça. Sim.
Perdão, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho. E o que Uhum. que acontece na lei dominical, então? Então, isso também vamos ver no final do estudo. Ok, Mas vou responder essa pergunta. tá. Em, eu espero não estar assim com isso de que estou deixando de compartilhar a tela um momento todo ficar que vocês fiquem meio confusos. Espero que não esteja acontecendo isso. Mas então a gente identificou esses dois marcos da linha dos 144.000 e quem faz o trabalho da colheita na parábola? Uma separação dos dois grupos. Uhum. Mas perguntei quem faz o trabalho na parábola. Que pessoas? Os servos? Os servos, sim, mas tem um nome específico. Ceifeiros. Isso mesmo, são os ceifeiros. Vou voltar a compartilhar a minha tela. São os ceifeiros que fazem o trabalho da colheita. Então, vou colocar uma linha e colocar aqui que são os ceifeiros. Obrigada. Eles começam o trabalho só na colheita. Avancemos. ¿Alguien podría me dizer qual é o verso na Bíblia que fala do trabalho dos ceifeiros? O verso 30. Isso. Você poderia ler de novo, por favor? Deixai crescer ambos junto até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Obrigada. Então, os ceifeiros têm que... Primeiro fala que tem que colher o joio. O que tem que fazer com esse joio? Tem que atar esse joio em molhos. ¿Para quê? Para logo ser queimados. E com o trigo tem que, a Bíblia fala, ajuntai no meu celeiro. O que é o celeiro? Alguém poderia falar, definir em poucas palavras o que é o celeiro? O celeiro é o lugar de colocar o trigo, né? Isso. Seria como, não sei se vocês viram, mas em filmes sempre representam o celeiro como uma casinha vermelha. E se vocês pesquisam fotos, vai aparecer isso. Aí onde se guarda o trigo. O que eu achei interessante quando eu li na Bíblia é que quando fala do trigo e do joio, utiliza duas palavras diferentes. Como a gente leu, atai em molhos, que atai seria atar seria o verbo, e para o trigo utiliza ajuntar. E eu fui na referência do Strong para ver o significado disso. Eu vou compartilhar no chat com vocês, então vou pedir para vocês me acompanhar na leitura no chat. Pronto. Aí coloquei no chat, mas eu vou ler desde aqui. Então, para o trigo, como falei, utiliza a palavra ajuntai. Se a gente vai na referência, é G4862. Essa palavra vem da palavra união, por ser liderar juntos, reunir, convocar, conducir, recoger, acolher.
Então, quando a gente fala de reunir, de unir alguma coisa, eram coisas, não sei se duas, pode ser mais de duas coisas, coisas que estavam separadas, mas agora estão juntas, porque foram reunidos. Quando fala do joio, utiliza a palavra atai, atar. Não sei se eu estou falando certo, se estou falando errado, por favor, alguém me fale. A referência é G1210. 10. E a definição é amarrar, enrolar. E o que achei interessante é que em outro dicionário fala que uma das definições é vincular, colocar sobre sob obrigação da lei dever. Então a gente pode ver que tem uma diferença. Por que estou falando isso? Porque talvez na minha mente o que vinha, a imagem que vinha para mim era juntar o joio e em fardos ou em molhos, como fala aí a Bíblia, e também a mesma coisa juntar talvez em pacotes, o mesmo fazer com o trigo. Mas se a gente vai para o significado das palavras, mesmo que sejam semelhantes, o significado, a definição é diferente. E sobre o que nos fala isto? Nos fala sobre como vai ser a colheita. O trigo vai se juntar, o trigo vai se reunir, vai ser acolhido, mas o joio vai ser amarrado, vai ser colocado baixo a lei, né? E estou falando isso porque sabemos que são pessoas do que estamos falando. Então, achei interessante que eh, estejam essas palavras e ver a diferença da definição. Unos são reunidos, estavam separados, mas agora estão juntos. E os outros são amarrados, colocados sobre obrigação, sobre a lei, que é o que vai acontecer com as pessoas que não são justas no final do mundo. Vão ser colocadas baixo a lei. Ô, Bárbara, Sim. até porque no versículo aqui fala que o joio será queimado. E para ser queimado o joio, não precisava juntar em molho, igual você está falando, né? Não precisava Uhum. amarrar, né? Só por fogo, né? No caso. Isso. Acho que a gente pode falar muito mais sobre isso, mas o tempo está correndo e eu quero fazer mais alguns pontos. Então, como o Nilson falou, o joio vai ser queimado e o trigo vai ficar no celeiro. Que marco poderíamos falar pensando na linha? Vou compartilhar de novo a linha. Só um minutinho. Vou falar de novo. A gente sabe que os cefeiros vão separar o trigo e vão separar o joio. O joio vai ser separado para ser queimado e o trigo vai ser separado para ser colocado no... Como era a palavra? Cefeiro? Não me lembro. Celeiro. Celeiro, obrigada. Que marco poderia ser isso? Quando no Segunda vez, final, exatamente, a segunda vinda. ¿Alguien que no concorde? ¿O que gostaria que eu explique de novo? Se não, eu continuo. Então, aqui, o trigo vai ficar no
Es- Perco a palavra novamente. No O celeiro. celeiro. Isso, obrigada. Ai, perdi a tela. No celeiro. E o shoyu, vou colocar queimado. Então, temos pensando na linha 244.000, temos o 911, temos o fechamento da porta da graça e temos a segunda vinda. Que outros marcos que vocês já falaram faltam aqui? Pero na linha 44.000, não na parábola. Qual é o primeiro marco Falta o da tempo linha do dos... fim, falta a lei dominical. Isso mesmo. Qual é o ano do tempo do fim? 1989. Isso, obrigada. E qual mais você falou? A lei dominical. Isso. Só vamos colocar os marcos grandes, não vamos colocar os outros. Então, temos esses marcos. E agora gostaria que a gente possa preencher esses marcos, mas indo para a parábola. Vocês já falaram um dos marcos que faltava. Qual seria? Pensando na parábola. O que tenho que fazer antes de semear? Tem que arar. Uhum, isso mesmo. O arado. Agora talvez vamos a ir para uno mais complexo, talvez de identificar. Onde vocês acham na parábola que poderia ser o decreto dominical? Pueden olhar a Bíblia e falar o verso. Quando vocês acham que poderia ser o decreto dominical na parábola? Talvez no verso 26, onde eles já conseguem ver o fruto. Exatamente. Quando eles, o verso fala, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Como você relaciona isso com o decreto dominical? ¿Por qué acha que podría ser o decreto dominical? Porque é não, eu não queria dizer que é onde a gente faz a separação das classes. Não sei se no sentido de que a gente pode usar a versão sacerdotes e levitas. ¿En qué sentido? É, deixa eu pensar um pouco mais na minha resposta para que eu consiga associar isso ao texto. Ujú, beleza. ¿Más alguien que concorde con a Gaby, que es el verso 26 y gostaria de explicar por qué podría ser a ley dominical, o otra pessoa que ache que no es el verso 26? Não é porque Barbie, eles não têm. Sé que falou Machi, mas outra pessoa, mas não consegui distinguir a voz. Nilson, pode falar e depois fala o Machi. Sabe, não é porque eles entendem, vê que a erva, né, o joio, aí eles perceberam que era diferente, não. Um entendia, no caso, um entendeu, eles entenderam que tinha joio no meio do trigo. Uhum. Você está falando do verso 26, né? Verso 26. Aham. Eles conseguiram distinguir que tinham joio no meio do trigo, sim. Machi? Isso. eu acho igual, mas aunque no está en la parábola,
eu penso que la lluvia cerolla es lo que hace crecer o fruto. Y es lo que vem antes da colheita. Eso Ajá. pensaba. Então você colocaria a chuva cerosa como a lei dominical? No decreto dominical, que Ok. hace crecer o fruto. Ajá. Mas concordo que a chuva cerosa que faz crescer o fruto, mas no decreto dominical é quando a gente vê o fruto. Assim, estou concordando com você, só estou utilizando outras palavras. Não falando da chuva. Eu falo que esse verso é o decreto dominical porque a gente, porque os ceros foi nesse momento que os ceros conseguiram ver os frutos, conseguiram ver que tinha o trigo e o joio, mas ainda não estavam maturos para a colheita, que vai ser no fechamento da porta de graça. Então, sí consigo ver os frutos no decreto dominical, consigo ver porque vamos ter o teste e vamos conseguir distinguir de alguma forma quem é o trigo e o joio, mas ainda não estão preparados, o trigo não está preparado para ser colhido. Essa é a lógica que eu estou utilizando. Machi, concordás ou... Concordo. O período de chuva es un periodo de tempo que hace amadurecer. Uhum, uhum. Então, Gabriel? No versículo 26, como eu entendo, ele fala de duas etapas, né? Do crescimento e o momento em que já há fruto, né? Como a gente entende que há eventos que levam ao decreto dominical, como a gente entende que o caráter vai se manifestando ao longo desse caminho, né? Mas no momento que realmente o fruto está aí, que ele aparece, né? Que não tem mais como enganar, ou não tem mais como confundir. Uhum. Seria válido isso, de separar esses passos? Acho que sim, não tinha pensado nisso, mas agora o que penso que, não sei, poderíamos colocar como uma agitação e depois vem no decreto dominical, É o pensando que na estava nossa pensando, linha. assim. Pode ser, não tinha pensado nisso, mas faz sentido porque a gente primeiro tem a agitação e depois o decreto dominical. Em, Então, a gente já reconheceu os marcos na parábola. E outra pergunta, quem faz na nossa linha, na linha dos 144.000, quem faz esse trabalho que fazem os servos na parábola? Quem faz o trabalho de semear? Quem faz o trabalho da colheita? Como a gente chama essas, não sei se falar pessoas que fazem esse trabalho? Na linha dos 144.000, quem faz esse trabalho de semear, Os colher, Sacerdote. cuidar das sacerdotes. plantas? Falaram duas ou três pessoas e não consegui ouvir bem. Nós dissemos sacerdotes. Que fazem o trabalho nos 144.000? Mas como, assim, me confunde um pouco, porque se a gente diz que é os sacerdotes, nós já há algum tempo que vimos dizendo que não vamos fazer a colheita necessariamente, né? É, até Uhum. mesmo dos levitas que a gente pensava que faria e tal, dos netineus, nós não vamos necessariamente fazer. Então, é válido ainda dizer que são sacerdotes? Então, você fala que não são os sacerdotes. Quem acha que faz o Não, trabalho nos eu só fiz a 54.000? pergunta. Tá bom. Mais alguém?
que queira falar quienes acham que fazem esse trabalho na linha 244.000. Estou falando no geral, para mim não estou falando, não quero entrar em detalhes. Ninguém. Então, E os anjos? ok, essa era a minha resposta. Na linha 244.000, eu vou falar que são os anjos que trazem as mensagens angelicais que fazem esse trabalho. Por quê? Porque estamos falando dos 144.000. Obviamente, em todas as linhas, a gente poderia falar que são os anjos através de servos, falando que Deus usa servos, seres humanos para fazer esse trabalho. Mas, no geral, a gente vai falar que são os anjos que fazem esse trabalho, que são as mensagens angelicais. Depois, o que a gente poderia fazer é aplicar essa parábola na linha dos sacerdotes, na linha dos levitas, nas linhas netineus. E aí sim a gente poderia falar, não, esse trabalho faz os sacerdotes, esse trabalho faz os levitas. Então, eu no geral vou falar que quem são os servos, quem são os ceifeiros, seriam os anjos, mensagens angelicais. Quero ver meu tempo, porque quero fazer 15 minutos. O Parminder falou da localização dos anjos. Eu vou pular isso, porque ele já deu a resposta e está no último vídeo da última apresentação que ele fez. Então, para localizar os anjos na linha aqui, podemos assistir o vídeo dele. Eu queria fazer mais um ponto sobre. Vou deixar de compartilhar a tela. Sobre as plantas. Vou voltar para minhas notas. Então, sobre as plantas, a gente sabe que o dono falou para os servos para não tirarem o joio, porque senão tirariam o trigo junto. Eu gostaria que a gente possa pensar como podemos trazer isso para nós hoje. Por que as pessoas que não são justas, por que não podem ser tiradas agora, antes de que aconteça? ¿Por qué temos que esperar a tu fechamento da porta da graça para que as pessoas que não são justas sejam tiradas? Por que não pode ser agora isso? Por que temos que esperar até o fechamento da porta da graça? Pensando agora, no nosso tempo. A gente ainda não chegou ao marco onde vai identificar exatamente quem é quem. E mesmo que tivesse chegado lá, eles estão misturados. Para você tirar um, arranca o outro. Sim, Por mas causa do Deus, teste, você não sim, vai. Nilson, É por causa dos testes, por causa do quê, perdão? que todos vão ser testados, né? Aham. Mas para que precisam ser testados as pessoas que não são justas se a gente pensa na parábola, se já sabemos que a semente é ruim? Para que precisam ser testados? Ah, é verdade. É uma pergunta, talvez, Posso para falar? responder. Posso falar, Bárbara? Pode falar, claro. Porque ainda pode haver trigo que se vai transformar em joio. Sim. Em, concordo,
Concordo, estamos fazendo uma aplicação. Porque fiquei duvidando, porque se a gente pensa na parábola, o trigo sempre vai ser boa semente. Mas isso significa que nunca vai ser joio. Mas agora estamos fazendo uma aplicação, então é válido. Mais alguém? Bárbara, posso falar? Pode? Ehm, o problema é que se a gente começa a misturar os exemplos, né? Mas na parábola anterior, isso sim acontece, né? Tem boa semente que não vinga, que não dá certo, Uhum. que mesmo tendo sido semeada como trigo, ela não vai poder ser colhida, porque ela caiu no solo inadequado, né? Uhum. Sim, por isso vale que se a gente pensa na parábola, talvez não, mas fiz uma pergunta no geral também, né? Mas sim, é verdade. Mais alguém? Bárbara, Sim. você poderia, por favor, repetir? Porque eu sei que o Alfredo começou a falar, mas falhou aqui para mim, e eu acabei não entendendo depois dessa conclusão que você está falando. O que o Alfredo falou foi que não é tirado que ainda não sabemos se o trigo pode no final ser joia. Então, por isso não é feita, poderíamos falar, a colheita. Mas se a gente pensa na parábola, eh, a gente não poderia falar isso, porque a parábola fala que a boa semente é boa semente desde o começo e vai continuar sendo boa semente até o final. Então, não se aplicaria nesse sentido. Deu para entender? Sim, sim, obrigada. De nada. Ô, Bárbara, Sim, reforça a pergunta, por favor. Eu me perdi um pouco. sim. A parábola fala que o dono fala para os servos para não tirarem o joio, porque se tirarem o joio, vão tirar o trigo junto. Então, minha pergunta é como a gente pode trazer isso para nós hoje? Por que não podem ser tiradas as pessoas que não são justas agora? Porque a gente tem que esperar até o fechamento da porta da graça. E aí, cada um de vocês foram dando uma resposta. Uma das coisas, Gabriel, Sim, eu acho que já foi respondido, né? Achei que você estava perguntando de novo, né? Eu diria que é um princípio, né, que a gente encontra na Bíblia repetidas vezes, né? Que Deus espera realmente até que a medida esteja cheia, né? O copo tem que estar cheio de ira, né? Até o julgamento. Então, e sempre tem que culminar até um ponto que realmente não tem mais como duvidar de quem é quem, né? uhum, exatamente. Concordo com essa resposta. Eu queria trazer talvez outro ponto, pensando em nós, pensando na linha dos 144.000, pensando que o trigo e o joio estão crescendo juntos, pensando que as raízes se misturam e que é como vocês falaram, se a gente, como Gabriel falou, que se espera até o final para que os frutos estén maduros do trigo, mas uma das coisas que eu achei interessante, pensando talvez na nossa experiência do dia a dia, é que a gente tem que lidar com pessoas que têm uma perspectiva diferente, que têm outros valores diferentes dos nossos. Que nesse caso vou falar que seriam as pessoas que não são justas. Parte do desenvolvimento do
144.000 não é só colocar o pecado do lado. Se a gente pensa nisso, se só seria isso, colocar o pecado do lado, que seriam as pessoas que não são justas, isso poderia ser solução, poderia ter solução antes. Mas quando a gente pensa nos 144.000, os 144.000 tem que desenvolver um certo tipo de caráter que Deus requer dos 144.000. E se a gente pensa nas pessoas que não são justas, é difícil conseguir esse ponto que Deus quer de cada um de nós quando a gente está ao redor de joio. Então, não podemos tirar o joio agora, não podemos tirar o joio fora, porque isso faria com que o romperia, quebraria com o desenvolvimento dos 144.000. Nesse sentido, estou falando que a razão pela qual estão, pela qual no campo tem o joio, que estão nas pessoas que não são justas, é para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento dos 144.000. E se a gente pensa, é difícil viver num mundo onde tem desigualdade, onde a gente olha para qualquer lugar e temos tantas coisas que não são justas. É difícil se manter quando temos do lado, estamos rodeados de joio. Se a gente vai, olhamos do lado joio, a gente vai para frente e tem joio, para trás tem joio, no meio de nós tem joio. É difícil se manter e, como a gente viu na parábola, o joio é um obstáculo para o crescimento do trigo. As pessoas que não são justas são um obstáculo para o crescimento das pessoas que são justas. Mas ter ao redor joio depende do desenvolvimento do caráter, para que no final sejamos colocados e colocadas no ceifeiro de Deus. E já para terminar, eu no começo fiz uma pergunta sobre como isso explica o reino de Deus. ¿Alguien con o estudo poderia explicar como essa parábola explica o que é o reino de Deus? Gabriel? Talvez sobre desenvolvimento de caráter e manifestação de caráter, o caráter Uhum. divino. Sim, essa era uma das minhas respostas. Mais alguém? Eu pensaba no fato de la colheita, ver un Deus que... Ah, tinha la palabra ahora y se me fue. Ah, esqueci la palabra. Lembro y falo de nuevo. Tá bom. Mais alguém que possa responder essa pergunta? Como a parábola explica o reino de Deus? Olha, eu estava pensando, quando você definiu as duas palavras, uma que do amarrar e do ajuntar, estava pensando agora num reino justo e organizado, que até pensando no reino de Deus existe uma lei e que a justiça é feita através dessa lei. Uhum. Obrigada. Mais alguém que gostaria de falar? Ahí lembré la palabra. Uhum. Era intervenção. O sea, un Deus Uhum. que faze intervenção, no fica sin fazer nada. Llega un momento, la colecta se faze, ele vai fazer uma intervenção sobre a humanidade, sobre as pessoas, e não é um Deus libertário, é um Deus que intervém sobre um governo. Isso pensava. Obrigada, Mati. Posso, Bárbara? Pode falar, claro.
o trigo representa o povo de Deus e vai ser ajuntado. Portanto, vai ser ajuntado, vai ficar unido, mas em liberdade. Solto, não vai ficar amarrado. É a diferença entre o reino de Satanás, que vai ser amarrado, portanto, não vai ter liberdade. Amarrado para ser lançado depois no julgamento final para o incêndio. Mas o reino de Deus é um reino de liberdade, não é como o mundo pode pensar que, como o diabo fez, é subjugado às leis de Deus, é subjugado aos princípios de Deus, portanto, mas em liberdade. União, mas em liberdade. Obrigada. Sí, o mundo tem uma definição diferente do que é a liberdade e foi isso que Satanás tentou demonstrar Lucifer no céu, né? Que como tinha leis no céu, isso tirava a liberdade dos anjos, mas não é a definição certa. Gabriel, Barra. Gabriel e depois o Nilson. Então, não querendo atrapalhar aqui, não sei se eu concordo 100% com o que Alfredo disse, porque assim, já que a gente está na parábola, né, esse trigo no mundo real, ele é amarrado sim, ele é amarrado para secar, e logo ele é malhado para extrair o grão, e logo o fruto, né, o grão é levado ao celeiro, né? Ninguém coloca a planta do trigo inteiro lá no celeiro, vai ocupar muito espaço e não se funciona. Então parece que a finalidade dessa plantação toda é o fruto e não, sendo que eles não extraem o fruto do joio para queimar o fruto do joio, né? A planta toda é amarrada e queimada. Eu não sei se provavelmente isso só complica aqui a nossa dinâmica, mas eu estava pensando que sim, o, o, o trigo é ajuntado justamente para ser secado e depois ser malhado e o fruto é levado ao celeiro, né? Eu acho que os dois comentários são válidos. Talvez você foi mais aos detalhes de como finalmente se tem o fruto limpo. Se posso falar desse jeito. Talvez o que eu entendi do que Alfredo estava falando é mais um processo assim no geral. em, e, e falando isso com o assunto da liberdade. Nilson? O Barba, eu estava pensando aqui na pergunta que você fez, o porquê não tirar o, o joio do trigo agora, né? Uhum, Eu estava pensando aqui que o trigo representa os 144 mil, né? Certo? sim. É um caráter, né? O caráter de Deus que quer que a gente seja, que foi formado nesse movimento que nós entendemos, né? Uhum, Então, eu, eu creio que pode ser a referência, esse trigo é uma referência que a gente pode dar para o joio, que é possível, né? Viver um caráter que Deus, né, pede que a gente viva, né? E pode ser uma referência para o joio, até que venha a ceifa, né? A colheita, né? Estava pensando uhum, dessa forma. uhum. Eh, Tal vez eso está un poquinho fora da parábola, porque o que tem na parábola, o joio atrapalha o crescimento do trigo. Não sei se e o trigo tem a função de mostrar para o joio como ser justo. Já no começo a gente pode ver, sabendo que a gente já sabe a história toda, quem é a boa semente e, e a semente que é ruim, quem é o trigo e o joio. Mas sí, falando de talvez outras parábolas ou outras situações, os justos mostram o verdadeiro caráter que tem de Deus, o caráter de Deus. Gabriel, você ainda tem a mão levantada? Ou... Esqueci de baixar, perdão.
sem problemas. Então, obrigada pelos comentários. Uma das coisas que eu tinha pensado foi umas coisas que falou Gabriel sobre o desenvolvimento do caráter. E relacionado com isso, a gente sabe que a gente tem que ter um caráter, um estándar de caráter que Deus requer, os 144.000, mas e isso não vai acabar aqui na Terra. Os 144.000 ainda tem que continuar se esforçando, continuar estudando, porque sabemos que vamos continuar aprendendo e crescendo de graça em graça. E eu acho que um dos pontos principais da parábola, que talvez resume muitas coisas que vocês falaram, é que a parábola mostra que o reino de Deus se trata de uma obra de salvação que Deus planejou. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Vou terminar aqui, porque já nos passamos do tempo, e convido a vocês para se juntarem comigo para orar. Oh, Senhor. Querido Deus, te damos graças por mais um estudo que terminamos, que espero que cada uno de nós possamos ter aprendido alguma coisa ao repassar essa parábola que a gente já conhece, que a gente já leu tantas vezes, mas sempre que a gente volta a ler, volta a estudar cada um dos textos que estão na Bíblia, a gente pode aprender novas coisas. Eu peço que o Espírito Santo possa estar com cada um de nós, que possamos desfrutar do sábado, que podamos refletir não só sobre o estudo que tivemos hoje, sino com cada um dos estudos que a gente possa estudar. Obrigada porque temos os meios para conseguir assistir estudos velhos, estudos que as pessoas estão compartilhando. Obrigada porque podemos usar a tecnologia para um benefício para cada um de nós. Eu peço que nos continues acompanhando nesse caminho que a gente tem que percorrer até o céu. Obrigada por cada uma das tuas bênçãos. Eu peço tudo em nome de Jesus. Amém.